E estamos de volta com o canal Chuchu Jogador para conferir as novidades aí que chegaram em Skylore, principalmente o rework no sistema de upgrade do personagem, onde agora sim, pessoal, temos um sistema clássico de evolução do personagem através aí do farm de experiência, o famoso XP. Além disso, vamos conferir também aí outras atualizações, como torneio de guildas, raids de caçada, balanceamentos e muito mais. Se você quiser saber mais sobre essas novidades e tudo que está por vir, não saia daí e bora para gameplay. Salve, rapaziada, que bom estar aqui com vocês novamente para conferir as novidades de Skylore, né? E apesar de estar sumido aqui do canal, eu sempre estou jogando Skylore e acompanhando as novidades lá no Discord oficial. E nessa pausa aqui de quase um ano no canal, chegaram novos conteúdos aí dentro do jogo que eu quero trazer aqui para vocês em primeira mão. Então já vamos conferir o mais importante, que foi o rework no sistema de progressão do personagem. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena, pessoal. Não saia daí, ok? Essa atualização que chegou foi o update 1.29, né? Que chegou aí recentemente em agosto e trouxe um novo sistema para subir de nível e melhorar os personagens, onde agora você precisa farmar experiência para passar de nível. Essa experiência você vai obter matando monstros, fazendo missões, eventos, masmorras, raids, etc. Assim você vai avançar de nível, liberando aí novos conteúdos para melhorar seu personagem. Mas o que mudou comparado ao sistema antigo, né? Em resumo, pessoal, o sistema antigo, o farm era basicamente de ouro e conhecimento, né? Você precisava disso para upar. E com isso você melhorava seus equipamentos e talentos para aumentar aí sua maestria. E para quem não entende, né, a maestria é o que indica a força de combate do seu personagem. Quanto mais maestria ele tinha, mais forte ele era. E a quantidade de maestria que você tinha basicamente indicava o nível do seu personagem. Vamos a um exemplo simples aí de como era. Consideramos que o seu personagem tinha 1000 de maestria, né? E isso representava o nível 8. Quando você upava aí seus equipamentos e talentos, você aumentava a sua maestria, sua força, e você chegava lá a 1500 de maestria. E assim já passava para o nível 9. E aí você continuava evoluindo os equipamentos e os talentos, passava para 2000 de maestria, né, que representava a sua força, e você chegava ao nível 10 e assim por diante. Tá bem? É assim que funcionava. Agora, com esse novo sistema de subir de nível com experiência, sua maestria não influencia no seu nível. São duas coisas independentes. Você pode farmar lá o XP no jogo e subir de nível, né, para liberar novos conteúdos, por exemplo, sem limitação. Né, você pode chegar, quiser upar do 1 ao 35 sem upar nada de equipamento. Tá bem? Claro que você vai precisar de maestria e força aí, né? Mas, por exemplo, você pode ser um nível 10, né, com 2000 de maestria, ou pode ser o mesmo nível 10 com 500 de maestria, né? Vai depender de como você quer jogar. Antes não dava para ser isso, tá bem? Esse novo sistema, pessoal, vai permitir você subir de nível mais fácil. Tá? Isso é óbvio. Até porque quando você passa de nível, você recebe muito mais recursos que antigamente. Facilita muito o progresso. Uma questão mais polêmica aí, que alguns gostaram e outros não, desse novo sistema, é que agora, né, o nível do seu personagem limita a melhorar, encantar ou combinar os equipamentos. Em resumo, antes você pegava um equipamento, que era baseado no seu nível, cheguei no nível 10, pegava um equipamento lá. E você poderia melhorar esse equipamento, né, encantar, combinar ele, tá bem? Desde que permitisse, né? Desde que você tivesse ele, você podia fazer isso, até chegar no nível máximo, tá bem? E agora,
nível máximo do equipamento, tá? Já agora, com o novo sistema de XP, você não pode fazer isso se não tem o nível necessário. Tá? Um exemplo, né? Para você melhorar, por exemplo, seu equipamento do 10 ao 15, vou chutar aí, você precisa estar no nível 13, tá bem? E para subir de raridade esse mesmo equipamento, você já precisa estar no nível 14, né? Por exemplo, passar ele do incomum para o raro, que é do verde para o azul. Tá bem? Então você vai ter níveis limitantes aí que não permitem você sair upando o equipamento no máximo aí de uma vez, tá bem? Isso vai gerar um equilíbrio maior dentro do jogo, tá? É claro que essa é uma explicação bem superficial, mas eu vou prometer e trazer um vídeo bem detalhado aí, se você não esquecer de deixar aquele like nesse vídeo. Mas bem, isso é bom ou é ruim? Pra mim é óbvio que é bom, porque gera um equilíbrio melhor de nível, né? E eu vou deixar aqui meu ponto de vista rápido e vocês também podem comentar aí se quiserem, principalmente quem está jogando aí, para falar do que achou da atualização. Claro que o sistema não é perfeito e precisa ser lapidado, principalmente as limitações de upgrade dos equipamentos que não está bem afinada ainda, tá? Mas esse novo sistema abre um mundo de possibilidades aí no jogo, né? Já que o nível do personagem já não é mais amarrado ao equipamento e a maestria, que limitava a maioria aí dos jogadores a manter o mesmo equipamento, né? O mesmo set de equipamento para todos os conteúdos do jogo, tanto PvE ou PvP. Por quê, pessoal? Porque o gasto com recursos para você upar mais um set é altíssimo no jogo e não vale a pena nesse momento. Já com esse novo sistema, vai permitir no futuro, assim esperamos, né, explorar situações como troca de itens, né, variações de set de equipamentos para adequar aí melhor as builds de farm e PVP, craftar itens, maior variedade de equipamentos e etc. E para quem joga MMORPG sabe que a gama de possibilidades é vasta. Como disse, eu vou trazer um vídeo aí, pessoal, detalhado apenas sobre esse novo sistema de farm de XP. Em paralelo também, novos vídeos para servir de guia aí para iniciantes, né? E assim vocês tiram suas próprias conclusões e se decidam sobre o jogo. E se ainda restar dúvidas sobre o conteúdo do jogo, aí alguma dúvida no jogo, você pode aparecer lá no nosso Discord Skylore Brasil, onde você tem acesso lá, pessoal, a dicas, builds, tutoriais e um monte de informações em primeira mão, tá bem? Sempre tá aí o link na descrição. Continuando, além dessas atualizações, rapidamente vamos falar das outras mais relevantes, começando pelo torneio de guildas, né? Um GVG aí em mapa fechado, onde temos aí combates sinceros aí, pessoal, de 1x1 entre guildas, sem limitação de nível, com 22 versus 22, todos em um mapa só. E um combate, pessoal, é insano, pessoal, e caótico também, tá bem? E é dividido isso pelos continentes aí, da Ásia, Europa e América. Dependendo do você tá, você vai pegar um leque de guildas aí nesse torneio, tá bem? Sempre aí garantindo aí bons recursos, tá bem? Agora também garante aí uma medalhinha quando você chega lá em primeiro, segundo aí. Então as medalhas para ficar lá no seu perfil, tá bem? E uma boa diversão quando cai aí contra guildas aí que tem níveis parecidos, aí o combate fica bem divertido. Entrando aí em eventos de farm, tivemos a atualização que trouxe a raid de caçada, onde temos aí um boss, né, que é parecido com o boss da raid, que varia de temporada para temporada. E esse boss tem mais de 15 níveis de dificuldade, onde você vai avançando aí à medida que vai vencendo aí esse boss aí, é o mesmo boss, com sua guilda até chegar aí num limite aí dos personagens do seu time, dos membros da sua guilda, né? Quanto mais você vai avançando, mais forte fica o boss. E eu acho bem legal esse sistema, também garante aí excelentes recursos e também de vez em quando aí um bom estresse. Aqui, por exemplo, né, se tivesse já funcionando bem esse sistema de XP, né, valia muito você ter um segundo set, por exemplo, para matar chefe, né? Porque o set de chefe ele dá buff contra boss, tanto de ataque e defesa, e mais o buff da guilda que ajuda muito. E com essa atualização de XP aí também, pessoal, eu acho que agora será mais viável ter equipamentos diferentes aí para situações diferentes como essa. E por fim, tivemos diversas atualizações e balanceamentos das classes e alguns reworks aí de habilidades que deixaram as classes, né, todas elas muito equilibradas
e bem competitivas, né? E se eu fosse falar de tudo aí, ia gastar mais de 3 horas de vídeo aí, falando só desse assunto. Então, vou mandar aí um resumão de como está hoje, né? E em breve vou trazer guias aí individuais de todas as classes, tá? E já comenta aí qual vocês querem que eu já lance primeiro aí, tá bom? Nos comentários aí do vídeo. Vamos lá para o Alquimista, então. O Alquimista tá um monstro, pessoal, na parte de cura aí. E, pessoal, sem ele, você não faz nenhuma atividade em grupo, tá bom? Ele é importantíssimo aí para GVG, PVP, Raid, tá bem? Sem os Alquimistas, sem chance de você querer atingir os melhores patamares desses eventos aí, tá bem? E também, com essas mudanças, né? E dependendo do nível que você tá com a classe, tá muito mais fácil de farmar, né? Dá para montar aí umas builds de dano bem cabulosas aí com o Alquimista. O Caçador, que é o arqueiro, teve um rework em algumas habilidades, agora a classe tem mais mobilidade, tá bem? Como você já sabe, a classe dá um dano sinistro de longe, além de aplicar controles aí bem chatos, como muitos já conhecem, já jogaram, seja com controle das habilidades ou seja usando os pets, tá bem, dele. A classe é boa para ficar de longe ali atacando um alvo até derreter, um dano single, né? Tem um bom equilíbrio, principalmente entre ataque e defesa quando você monta uma build certa, tá? O Guardião, que nada mais é que o tanque, teve uns acertos legais aí no balanceamento que tá ótimo de jogar, tá bem? Mesmo sendo meio chato de farmar, por ser uma classe de suporte, em GVG com healer do lado, o bicho é bruto. Tá bem? O bicho é brabo no controle de grupo e se mantém muito tempo vivo no combate, tá bom? Não morre nem com a desgraça. E tem as skills aí que faz milagre nos combates e eventos de guilda. Para fechar, vamos de Mago e Sombrio. O Mago é a classe mais versátil, como vocês sabem, tem muita habilidade e controle. E além de dano em grupo contínuo alto aí, né? Que garante um bom farm com a classe aí, devido a esse dano em área aí, tá bem? E é uma classe, para quem sabe jogar, é bem complicada de matar aí no PVP, tá bem? E também tem uma variedade de builds aí, devido às copas de fogo e de gelo, e se vacilar como uma classe DPS já sabe que tá morto. Por fim, o Assassino, que o jogo é sombrio, é uma classe que vem recebendo buff, principalmente dos venenos, na minha opinião, a classe mais complicada de jogar, mas que dá mais dano solo e consegue matar um personagem DPS com combo. Além de ter invisibilidade, que é muito bom no escape, mas tem que ter muita noção de jogo, tá? E posicionamento, pois é uma classe melee, que dá aquele dano físico de perto, tem pouca vida. Qualquer vacilada, receber um controle, já vai de base. Mas a mão de quem tem dedo aí para jogar, faz milagre. Bem, é claro que além dessas novidades que mencionei, tem diversas outras, mas o vídeo já está longo e teremos outras oportunidades para falar delas, né? Basta você ser inscrito no canal e ativar o sininho aí para não perder as novidades que está por vir, como o evento aí de Halloween no próximo mês e as próximas atualizações, onde teremos uma melhoria, um rework aí no sistema de arena, não se sabe bem, e depois acredito que venha novos equipamentos com uma maior variedade e também novos mapas e diversas outras novidades e melhorias. Chegamos aí ao final do vídeo, lembrando que o nosso Discord está aí na descrição, onde você pode sempre conferir novidades, dicas e builds tutoriais sempre em primeira mão, tá bom? Agradeço imensamente o apoio de vocês e nos vemos num próximo vídeo.